vai pensar. Começar por pedir desculpa pelo atraso, não vai dar cheio e tudo isto atrasou. Eu vou tentar ser relativamente rápida, porque acho que é interessante também é debatermos, é trocarmos ideias e é discutirmos. Portanto, vou lançar alguns tópicos para debate. Como sabemos, as medidas implementadas pela Troika em Portugal afetam todas as faixas etárias e afetam também muito os estudantes e os jovens. E era daqui que eu queria começar por me centrar. Saíram os dados do INE há pouco tempo sobre o primeiro trimestre deste ano e dizem-nos que as taxas de desemprego chegaram a níveis nunca vistos, 17,7%, ou seja, quase que 2 em cada 5 pessoas estão desempregadas neste momento. A par disto, quando falamos de desemprego jovem, chega a 42,1%, também valores recordes, ou seja, quase metade dos jovens portugueses estão neste momento desempregados. A par disto, percebemos que a maioria dos jovens portugueses não conseguem entrar no ensino superior, pois as propinas estarem cada vez mais altas e os que conseguem, muitas vezes acabam por abandonar. Saiu um estudo que dizia que até 31 de dezembro, portanto até metade do ano letivo, tinham abandonado o ensino superior o mesmo número de pessoas que o ano letivo anterior inteiro. Ou seja, se mantiver igual, vai duplicar o número de pessoas que abandonam o ensino superior. E, portanto, é esta a perspectiva dos jovens em Portugal atualmente. Querem estudar e não podem, querem trabalhar e não podem. E, portanto, e nesse sentido, este conjunto abrangente de jovens, mesmo os que vivem em Portugal, são jovens muito motivados, jovens que sentem que não há futuro para eles. E que, por isso, acham também que há muitas coisas que não vale a pena, acham que não vale a pena manifestar-se, acham que não vale a pena votar. E como o tema desta sessão também é a abstenção, eu aqui queria falar de algumas questões da abstenção. Eu recebi um panfleto em 20 de abril, no 1º de maio, com o slogan sempre interessante de que se lixe o voto, em que explicava como o voto não serve para nada e como não votar é que é a verdadeira forma de dizermos que estamos contra o governo e contra este sistema. E, portanto, eu à volta disto lançava duas perguntas. Por um lado, a quem é que interessa a abstenção? E, por outro lado, para que é que serve votar? Verdadeiramente, para que é que serve votar? E, em relação a quem é que beneficia a abstenção, obviamente que as pessoas que se abstêm são as pessoas que estão mais desmotivadas e mais desmoralizadas. As pessoas em quem as políticas de austeridade afetaram mais e estão pior. E essas pessoas são as pessoas que se abstêm, portanto, as pessoas que à partida não votariam por ninguém. Por outro lado, votar serve, em primeira mas ao mesmo tempo estas eleições europeias são para fazer um cheque às políticas europeias, mas são também para fazer um cheque às políticas de austeridade tomadas em Portugal. O governo vai candidatar-se a estas eleições com o nome da Aliança Portugal e quem votar neles está a apoiar as políticas de austeridade que eles apoiaram a nível europeu, mas está também a apoiar as políticas de austeridade que eles implementaram em Portugal. Não nos podemos esquecer que estas políticas de austeridade foram implementadas também como consequência de um tratado orçamental. Um tratado orçamental europeu que foi apoiado pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. E este tratado orçamental europeu é o culminar de um processo longo do neoliberalismo na Europa e que nos impede atualmente de romper com as políticas de austeridade, que por sua vez dão consequência, por exemplo, ao desemprego. E, portanto, neste momento, os cidadãos europeus são chamados a decidir a sua vida e são chamados a pronunciar-se sobre estas políticas neoliberais. E nunca podemos esquecer, no caso português, que estas políticas neoliberais foram sempre apoiadas não só pelo governo, mas também pelo PS, que, enfim, se colou à direita europeia neoliberal para apoiar o tratado orçamental e a austeridade. Publicado um estudo, devem ter visto, no Jornal Público, que mostrava como no Parlamento Europeu a esmagadora maioria das decisões que contam, efetivamente, das decisões, digamos, substanciais, merecem um voto convergente
das principais famílias políticas que se apresentam a votos nestas eleições para o Parlamento Europeu. Isso significa que, muito em concreto, o Partido Popular Europeu, onde está o PSD, onde está, digamos, a coligação, e o Partido dos Socialistas e Democratas Europeus, que acho que é assim que se chama, ou Democratas e Socialistas, qualquer coisa desse género, essa força política, que é, de alguma forma, a força onde se inscreve o Partido Socialista, tende a ter uma convergência praticamente, não diria absoluta, mas numa esmagadora maioria. Porquê é que tanta gente se abstém? Porquê é que tanta gente se abstém? Eu acho que, com toda a franqueza, a tentação da abstenção é muitíssimo compreensível. Eu acho que a gente deve partir desse pressuposto. A tentação da abstenção é muitíssimo compreensível, porque o que é que motiva realmente alguém que não tenha, digamos assim, uma atitude militante, uma atitude de distância crítica a sério, que não tenha um outro projeto bem pensado, bem articulado, que não tenha uma atitude de indignação, como é que eu ia dizer, bem fundamentada. Portanto, para a generalidade das pessoas que vivem um cotidiano muitíssimo castigado, que têm as suas vidas em grande medida estragadas, ou pessoalmente, ou pela sua inserção familiar, pela sua inserção laboral, etc, etc, etc. Para estas pessoas que olham à sua volta e verificam que as principais forças políticas vão mais adiante ter um comportamento que é em tudo igual, estas pessoas, evidentemente, não se lhes pode pedir que façam uma escolha, a não ser por razões mais ou menos clubísticas, quer dizer. Nós hoje estamos realmente numa situação que é muito preocupante, em que a decisão política, sobretudo a decisão eleitoral, é muito mais de natureza clubística do que deveria ser. Eu sou daqueles e, portanto, mesmo que eles sejam horríveis, eu vou votar naqueles porque eu sou daqueles. E isto é um discurso que tem tanto de futebolístico ou de desportivo, como qualquer discurso que se faz a propósito dos nossos clubes de paixão em termos desportivos. Quer dizer, porque é que eu sou daquele e não sou do outro? É pá, porque nasci assim, porque escolhi assim, porque nem sei explicar, não é? Nem sei explicar. E não quero entrar nesse domínio porque é um domínio bastante perigoso, como toda a gente sabe. Mas, portanto, eu acho que é muito isso que está a acontecer. Portanto, por um lado, pessoas que olham para a proposta política dominante e veem uma convergência praticamente total que só nos castiga. Por outro lado, pessoas que têm um cotidiano já tão, como é que eu ia dizer, tão estragado, tão marcado por uma enorme violência social, que naturalmente não têm apetência, não têm estímulo para irem votar, a não ser que olhem para uma determinada força política e encontrem nela uma confiança, digamos assim, relativamente à mudança efetiva do seu futuro, à mudança efetiva da sua vida. Portanto, é uma enorme responsabilidade. Eu acho que isso é exatamente assim. É uma enorme responsabilidade para todas as forças políticas. Eu aqui falo do Bloco de Esquerda. É uma enorme responsabilidade ir a votos nesta altura e ser capaz de combater eficazmente a abstenção. Coisas, ou melhor, ele vale negativamente por muitas coisas. Mas a principal das coisas, do meu ponto de vista, não é sequer o seu absurdo económico. Não é o seu absurdo económico de condenar todos os países por igual a terem déficits estruturais de 0,5% e a terem rácios de dívida que são absolutamente inatingíveis pela generalidade dos países. Não é o absurdo económico que isto tem e digamos assim, o roubo compressor. Isso se traduz para a vida dos países e das pessoas, portanto. Não, a principal questão é outra. É que o tratado orçamental é uma espécie de constituição no sentido negativo. Isto é uma lei fundamental que se impõe a todos os direitos nacionais, a todas as ordens jurídicas nacionais e que define que aquele é o caminho e que não há outro caminho. Porque
Um governo que tenha a coragem de romper com esse caminho está, pelo próprio tratado, sujeito a sanções que não são sanções pequenas. E, portanto, o que se está a fazer é a ilegalizar a discordância, é a ilegalizar a alternativa, a ilegalizar a democracia. E acho que não estou a exagerar minimamente. Acho que é exatamente assim. E é, aliás, isso que faz com que hoje alguns, esperamos que muitos socialistas estejam deste lado da luta política, porque não estão disponíveis para aceitar uma tal limitação da democracia. Ora bem, se aquilo que está diante de nós é um único caminho, e esse único caminho é aquele que nos pune diariamente, que nos tira salário, que nos tira reforma, que nos tira serviços públicos, que nos aumenta as propinas, que nos aumenta as taxas moderadoras, que enfim, que faz essas tropelias todas de que se faz o nosso dia a dia hoje, eu pergunto, por que raio de razão é que eu tenho de votar neste jogo? Neste jogo eu não tenho nenhum estímulo para votar. E portanto, a maior parte das pessoas que se declara desistente, que se declara desinteressada, que se declara aliada desse jogo, tende depois a dizer: eu estou aliado de tudo, mas é desse jogo que está aliado. E portanto, deste lado está a responsabilidade de mostrar que esse não é o jogo que tem que ser jogado. Que o jogo que tem que ser jogado é o jogo das alternativas. Não tem que ser assim, não há nenhuma razão para ser assim. Ser assim é absurdo, ser assim é uma espécie de autoflagelação. Bom, e há aqueles e aquelas que gostam de se autoflagelar. Vale a sua liberdade. Mas não têm é que o fazer por imposição de ninguém. E portanto é isso que está em jogo. Nós temos uma semana à nossa frente, e pouquinho mais, para nos... Uma das principais mensagens que nós podemos passar é exatamente que votar no dia 25 é exatamente defender o direito ao voto. E eu não estou a exagerar nisto, porque nós sabemos que a Constituição Europeia é como é, nós fazemos parte dela, grande parte das instituições europeias não são eleitas por nós, e cada vez mais se nota uma Europa onde não são só nos países em que esses direitos começam a desaparecer, mas na própria Europa, quando nós sabemos que o Tratado Orçamental não vai ser discutido por ninguém, ou pelo menos foi discutido por meio das pessoas que decidiram por nós, como muitos outros tratados também foram assim decididos, e portanto uma série de políticas do Banco Central Europeu, do que toca à dívida e etc., nunca passam por nós e muitas das vezes nós nem sequer sabemos que elas são decididas. Acho que mais ninguém quiser intervir, mas penso que será. Acho que mais ninguém quiser intervir, mas penso que será. Acho que mais ninguém quiser intervir, mas penso que será. Acho que mais ninguém quiser intervir, mas penso que será. Ser quase que não existe campanha eleitoral. Há ideias que se confrontam. Nós temos visto como é que o Partido Socialista, colocando-se do lado do Tratado Orçamental e na lógica de ser quase que não existe campanha eleitoral, há ideias que se confrontam. Nós temos visto como é que o Partido Socialista, colocando-se do lado do Tratado Orçamental e na lógica